se você tem que ficar calculando, né, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, se as coisas que você realmente deseja fazer, muitas vezes você deixa de lado por causa do dinheiro, por medo de estar investindo dinheiro, gastando dinheiro numa coisa que não vai te trazer retorno ou que não vai valer a pena, quer dizer que ainda existem bloqueios e travas energéticas na tua vida e na tua casa. Em uma das pesquisas que eu fiz, eu entendi que o maior medo das pessoas de harmonizarem as casas delas é o medo de investir e perder dinheiro, né? Investir fazendo o quê? Ou investir num curso, ou investir nas próprias ferramentas de Feng Shui, como vocês podem ver aqui, né? Aqui em cima tem algumas ferramentas de Feng Shui, que inclusive se você quiser comprar, você pode acessar a minha loja, Feng Store, a gente entrega para qualquer lugar do Brasil, e pelo chat, pelo site mesmo você consegue comprar para qualquer lugar do Brasil, e pelo chat ou WhatsApp você consegue comprar inclusive para fora do Brasil, tá? Então vocês podem acessar www.fengstore.com.br para comprar os seus artigos. Mas se você é uma das pessoas que tem medo de investir e não ter esse retorno, né, por causa das ferramentas de fazer esse investimento, comprar lá um cristal, comprar uma flauta de bambu, comprar os teus itens de decoração e não sentir nenhuma diferença na harmonização da sua casa, primeiro, saiba que isso é normal. Em tudo a gente tem medo de investir, né? Por exemplo, a Bárbara agora, ela tá fazendo um curso intensivo de inglês. A gente gosta muito de viajar, a gente já viajou muito e a gente ainda pretende viajar muito, 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 muito mais do que a gente já viajou, né? E a língua que se fala em todos os países, né, que a gente consegue se comunicar em qualquer país que a gente vá, é o famoso do inglês. Então, para vocês terem uma ideia, teve algumas vezes que eu tava lá na Tailândia, no meio do nada, lá me virando, né, tentando comer alguma coisa, tava morrendo de fome, e aí lá no meio do nada com os tailandeses, que a língua deles não tem nada a ver com a nossa, aí eu me comunicava com eles em quê? Em inglês. E não só na Tailândia, né? Por exemplo, uma vez eu tava na Espanha, e aí eu queria comprar algum conector, um cabo de celular para carregar o celular, eu tinha perdido o meu, né? E aí eu entrei numa loja e a gente acha que, né, Espanha fala espanhol, então vamos conversar num portunhol, né? Aí cheguei lá na loja pro cara, aí perguntei, quero comprar um carregador, eu quero comprar um carregador do tênis, né? A gente acha que fala espanhol. Aí ele, quê? Aí ele falou a língua dele lá, blá, 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 e eu, quê? Daí a gente não se entendia, daí, meu Deus do céu. Aí eu falei, vou tentar falar inglês com esse cara. Aí rolou. Aí conversei em inglês com ele, rolou. Mesma coisa no Chile, uma vez fui pro Chile, aí tava no supermercado, aí a mulher do caixa do supermercado também tentando falar comigo num espanhol lá, eu não entendia nada que ela falava, ela não entendia nada que eu falava, e aí eu falei assim, do you speak English? Daí ela, yes, daí a gente conseguiu conversar e tal. Então assim, o inglês é sensacional, então vários e vários países, na Malásia, na Indonésia, vários países que eu já visitei, eu conversei em inglês com as pessoas, né? Até na Itália, mamma mia, falava inglês com a galera, a única coisa que falava lá é grazie mille, quando eu terminava de conversar com a pessoa em inglês, agradecia em italiano, né? Mas enfim, por que eu tô falando inglês? Porque a Bárbara agora resolveu fazer um curso de inglês, né? A gente já viajou muito e ela sempre dependeu muito de mim para conversar com as pessoas, porque eu falo inglês. Ela ainda não fala inglês, né? E aí ela sempre falava, amor, pergunta pra tal pessoa qual que é o nome dela, pergunta onde é que fica o banheiro, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta aquele outro. E eu, né, perguntar, mas chega uma hora que fala, pô, pelo amor de Deus, pergunta você, sei lá, né? Você vai cansando, assim, você tem que pensar pra traduzir pro inglês, você tem que pensar pra traduzir pro português, você tem que... Enfim, né? E ela também fica incomodada de ter que ficar me pedindo pra conversar com outra pessoa. Aí ela pensou, não, é o seguinte, então, agora que a gente tá aqui em Curitiba visitando a nossa família, a gente tá por um período um pouco maior aqui, vou investir num curso de inglês, fazer um intensivo de inglês pra aprender de uma vez por todas, pelo menos o básico, pra eu me virar lá fora, né? Já que a gente pretende agora em fevereiro voltar a viajar. Então, aí ela foi na escola de inglês para fazer a matrícula dela, e aí falaram lá, né, um intensivo R$ 2.500 para um mês.
Aí ela que tava toda naquela animação, né? Vou aprender a falar inglês, vou não sei o quê. Já deu uma freada. Ixi, será que eu invisto esse dinheiro nisso, né? R$2.500 para um mês de aula. E aí dá aquela insegurança. Então, assim, para tudo que você vai aprender, né? Para tudo que você vai começar de novo, é normal você sentir insegurança. Será que eu invisto nisso? Imagina a Bárbara lá. Pô, eu investi R$2.500 e se eu fizer essas aulas e não aprender? Porque ela já fez outros cursos de inglês. Ela já praticou inglês, já fez curso de inglês na escola, já fez outros cursinhos de inglês, né? Mas ainda não aprendeu a falar, né? E aí, de novo, será que eu invisto esse dinheirão num período de tempo super curto e se eu não tiver resultado, né? Então, assim, o medo de perder dinheiro, ele é muito grande mesmo, né? Porque a gente trabalha, a gente muitas vezes sua pelo nosso dinheiro para ter, então a gente valoriza o dinheiro, né? E realmente precisa valorizar o dinheiro, porque se a gente não valorizar ele, ele não vai ficar na nossa mão. Isso é definitivo, isso é certo, né? Então ela, mesmo assim, foi lá e decidiu, bom, eu vou ter que, né, investir, porque se eu não investir, eu vou continuar do mesmo jeito. E uma coisa é certa, não vou aprender a falar, e aí vou viajar de novo, vou ficar frustrada de novo, de não conseguir me comunicar, né, enfim. Então ela foi lá e resolveu investir dessa vez. Por quê? Porque ela tinha dentro dela um objetivo muito certo. Das outras vezes que ela tinha feito aulas de inglês, primeiro, ela era adolescente. Segundo, era o pai dela que estava forçando ela, né? O pai quer que a filha fale inglês. Então ele ia lá, pagava a escola de inglês e aí falava, ó, Bárbara, você vai para aula de inglês. Mas não era um interesse dela, não veio dela, não partiu dela esse interesse, né? Então ela ia para as aulas, ou às vezes nem ia para aula, né? Não sei. Ia lá, matava a aula e aí não aprendia o inglês porque não era o interesse dela. E dessa vez ela pensou, não, eu vou investir, eu vou nessas aulas porque agora eu tenho um objetivo muito forte dentro de mim. Eu quero ir viajar. Eu já fui viajar e já sei o quão frustrante é chegar lá e não conseguir me comunicar. Chegar lá e ficar dependendo da Bruna pra me comunicar. Ou pior, essa foi forte, hein? Uma vez a gente tava lá na Malásia, quando deu a pandemia, a gente tava na Malásia e isso foi em março de 2020, né? E a gente ficou 4 meses lá na Malásia. E eu acho que em um dos períodos que a gente tá, numa época que a gente tava lá, eu acho que a gente pegou o coronavírus lá. Eu não sei porque a gente não fez o exame, mas a gente passou muito mal. E tava eu e a Bárbara num apartamento. A gente tinha pego um Airbnb lá pra ficar durante esse período de quarentena lá. E aí a gente tava dentro do apartamento. E aí, do nada, assim, nós duas começamos a passar muito mal. E aí a gente pensou assim, vamos pro hospital? E a gente não foi pro hospital porque a gente tinha medo que lá no hospital, às vezes, as duas fossem detectadas com coronavírus, ou só uma das duas fosse detectada com coronavírus, né? Desse positivo, e aí eles separassem a gente, mandasse a Bárbara para um setor e eu pro outro, ou a Bárbara para casa e eu pra sei lá, pra ficar internada, ou o contrário, né? Que separassem a gente. E só eu sabia falar inglês. Então, se separassem a gente, a Bárbara não ia conseguir voltar para casa, não ia conseguir se comunicar com ninguém, porque ela não falava inglês, né? Então, a gente teve que ficar em casa se automedicando, que realmente não é o ideal, né? Mas a gente tava morrendo de medo de ir pro hospital e lá, dependendo do resultado que desse, eles separassem a gente, né? E a Bárbara ficasse nessa situação de não conseguir se comunicar com ninguém. Então, assim, a gente já passou por essas dores, a gente sabe, né, o quanto isso atrapalha, o quanto isso pode ser prejudicial. Nunca aconteceu nada de grandes problemas, mas poderia ter acontecido, né? Então, para não correr de novo esse risco e para não passar de novo pelas mesmas frustrações, ela decidiu, não, então agora eu tenho um objetivo muito forte de aprender o inglês. Então eu me disponho a investir esse dinheiro, que é um dinheiro alto, um valor alto, para um curto espaço de tempo, mas eu sei que dessa vez eu vou fazer jus, porque eu tenho um objetivo muito forte, né? Então, o motivador dela fez ela ir lá investir esse valor, né? Para ter o retorno que ela espera, que é aprender a falar inglês de uma vez por todas, né, Barbecue? Isso! Fala aí pras moças o que você já aprendeu. Ah,
Bruna, para! What's your name? My name is Bárbara. Tá com vergonha. Ela teve uma aula ontem. Hoje é a segunda aula. Ô, Bruna, sacanagem, hein? Ah, você vive fazendo isso comigo, né? Ah. Esse é o troco. Bom, Então treina teu inglês agora. Dá uma partinha em inglês pra elas aí da tua aula. What's your name, guys? Me respondam aí, ó. Ai, essa Bruna, hein? Bom, the problem is the solution. So... Não, brincadeira, gente. Não vou falar inglês aqui, tá? Senão eu já começo a suar frio aqui. Bom, é o seguinte. Como eu sempre falo pra vocês, né? Principalmente nessas lives de obstáculos, o problema é a solução, o problema é a solução, o problema é a solução. Então, o que que acontece? Inclusive, nesse medo de você perder dinheiro, o problema é a solução, né? Então, seja no caso da Bárbara, que teve medo ali de investir num curso de inglês, seja pra você que tá com medo de harmonizar a tua casa, investir dinheiro para harmonizar a tua casa, né? E perder dinheiro com isso, não ter resultados. Na verdade, o problema é sempre a solução. Eu falo pra vocês, eu vou continuar batendo nesse martelo, porque realmente, né, não tem como negar. Eu não vou negar você. É muito trabalho, pessoal. Desculpa, Bruna, tá bom? Eu peço desculpa por ela aqui, ó, tá? É muito trabalho, muita live, muita coisa pra dar conta. A pessoa vai ficando meio Joja, né? Loja pra cuidar, funcionários e enfim. Muito business, né, Bru? Business? Então, ó, é o seguinte. Por que eu tô falando aqui que o problema é a solução e principalmente nesse caso, né? Porque se você não tem dinheiro pra harmonizar a tua casa ou não tem dinheiro sobrando pra harmonizar a tua casa e realmente tá com medo de investir o dinheiro, porque uma coisa é assim, né? Se você tivesse com dinheiro sobrando e tivesse tranquila de dinheiro, ia aparecer ali, você ia falar, vou testar, né? Não vou perder grandes coisas. É igual você ir, quando você resolve, você tá na rua, tá lá no centro da cidade e te dá uma fome. Aí te deu uma fome e aí você pensa, preciso comer, estou com fome, preciso comer. Aí você vai lá na banquinha e vê uma coxinha, um pastel, custa ali 5, 6 reais, né? Você não precisa fazer, nossa, um cálculo, será que eu invisto 5, 6 reais numa coxinha? Será que vale a pena eu investir esse dinheiro nessa coxinha e tal? E aí você não fica fazendo esse cálculo. Você tá com fome, você vai lá, 5, 6 reais, você compra uma coxinha, né? Agora, quando você vê um restaurante, né? Você gosta muito de sushi. E aí você resolve ir num restaurante. Você tá morrendo de vontade, você fala, nossa, mas eu quero comer sushi até me acabar de comer sushi. E aí você pensa, vou num rodízio de sushi. Putz, mas o rodízio de sushi custa R$129, né? Aí tem mais o 10%, tem mais a bebida. Numa brincadeira ali vai uns R$140 por pessoa para comer um rodízio de sushi, né? Será que vale a pena? Aí você já faz um cálculo maior, porque já é um investimento maior, né? Então, assim, quando é um investimento maior ou você não tem aquele dinheiro sobrando, isso já te gera, né, um pensamento. Você já começa a colocar na ponta do lápis ali, será que vale a pena ou não, né? Então, será que eu gasto esse dinheiro? Será que eu invisto esse dinheiro pra matar a minha vontade de comer sushi? Ah, eu vou, porque hoje é o meu aniversário de namoro, então, né, pra gente celebrar nosso relacionamento, então eu vou lá, hoje é meu aniversário, enfim, né? Então vale a pena. Agora, uma pessoa que é multimilionária, ela não vai ficar pensando, os 120, 140 reais ali pra comer um sushi, pra ela não faz grandes diferenças, né? É uma coisa que é do cotidiano dela. A coxinha dos 5 reais lá pra nós do dia a dia, das pessoas do dia a dia ali, é a mesma coisa que a proporção de uns 120 reais. A pessoa, ela tá acostumada a gastar ali 100, 200, 300 reais pro almoço diário dela. O que às vezes uma pessoa, né, que tem um salário menor, ela tá acostumada ali a gastar 15, 20 reais numa refeição do dia, né? Então, isso tudo depende do padrão da pessoa. Então, se harmonizar a sua casa, investir, né, que eu já falei ali, quanto que você vai investir para harmonizar a sua casa? Que ali a gente, uma média ali, uns 300, 400 reais, você já consegue começar a harmonizar a tua casa? Se isso, investir 300, 400 reais para harmonizar a tua casa, tá sendo realmente uma decisão que pega muito, né, que realmente tem que calcular se vale a pena, que esse dinheiro poderia ser usado para essa outra coisa, então quer dizer que o fluxo de dinheiro ainda não é abundante na sua casa, né? Precisa ser melhor.
para que isso não venha a ser um empecilho. Porque hoje é harmonizar sua casa, amanhã é fazer uma viagem, no outro dia é comprar um presente pro filho. Então tem que ficar escolhendo, calculando, né? Será que isso vale a pena? Será que eu invisto nisso? Então, se você tem que ficar calculando, né, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, se as coisas que você realmente deseja fazer, muitas vezes você deixa de lado por causa do dinheiro, por medo de estar investindo dinheiro, gastando dinheiro numa coisa que não vai te trazer retorno ou que não vai valer a pena, quer dizer que ainda existem bloqueios e travas energéticas na tua vida e na tua casa. Né? Então, o que acontece? Por que eu tô falando que existem bloqueios e travas energéticos na tua vida e na tua casa? Porque a nossa casa reflete, é o reflexo de nós mesmos. Independente se você comprou a tua casa, se você alugou a sua casa, se você construiu a sua casa, se você mobiliou ela ou se ela já veio mobiliada, né? Independente. Por quê? Porque ou a gente entrou num lugar, né? Vamos supor que você comprou uma casa pronta já ou alugou uma casa que já estava pronta, construída. Quando você entrou nessa casa, você foi atraída para esse lugar, ou seja, você entrou ali e esse lugar ele conectou com a tua energia. Ou seja, os mesmos bloqueios energéticos que você tem em você, na tua energia pessoal, conectou com os bloqueios energéticos que tem naquela casa, tá? Então, casou a energia, né? Então, às vezes você tem um bloqueio energético na área da prosperidade, você entrou numa casa que tem situações que prejudicam a energia da prosperidade e aquilo casou com a tua energia. E sabe aquele lugar que você entra e fala, nossa, é essa casa, né? E aí quando você vai aplicar o baguá, você vê lá que tem um banheiro na área da prosperidade ou uma área faltante na área da prosperidade e não entende o porquê, mas casou a tua energia com aquela casa. Ou também o outro caso, se você construiu a sua casa, né? Você comprou o terreno e construiu ela do zero. E aí, inconscientemente, você criou os bloqueios, as travas energéticas naqueles lugares que você tem os teus bloqueios e as tuas travas energéticas, né? Então você projetou na casa as tuas travas, os teus bloqueios que você tem, né? Aqui eu tô falando muito da área da prosperidade, mas isso para todas as outras áreas, tá? Pode ser uma área de relacionamento, pode ser a área da saúde, né? Então a gente ou é atraída, casa com a energia de um espaço que tem a mesma energia que a gente, ou a gente projeta, seja na estrutura da casa, ou seja na disposição dos móveis. Então, por exemplo, você pode ter entrado numa casa que já é mobiliada, e aí esse móvel, essa casa, ela já estava com os móveis certinho lá. Às vezes casou a tua energia, né? De situações que bloqueiam o fluxo de energia naquelas áreas que você realmente tem mais dificuldade, tá? Pode ser que tenha casado. Ou pode ser que você tenha mudado os móveis para a disposição que te cause mais conforto de tapar de realmente trazer esses bloqueios que casem com a tua energia, né? Então, ou você colocou os móveis nesse espaço, ou você mudou os móveis, ou você chegou e os móveis estavam da maneira como a energia tá bloqueada, mas aquilo serve como um aconchego pra gente, né? Por mais que esteja errado, serve como um aconchego porque casa com os mesmos bloqueios e as travas que a gente tem pessoal, tá? Então por isso que eu falo que existem travas e bloqueios energéticos em você e na tua casa, né? Então, se existem travas e bloqueios energéticos em você e na sua casa, você precisa resolver isso. Por isso que eu falo que o problema é a solução. Então, se hoje decidir harmonizar a tua casa tá sendo uma coisa pesada, você tem que decidir entre harmonizar a tua casa ou pagar uma conta, se você tem que decidir entre harmonizar a tua casa ou dar um presente pro filho, se você tem que decidir, enfim, né, entre investir um dinheiro em uma coisa ou outra, quer dizer que o fluxo de dinheiro ainda não é abundante, ainda não flui como poderia ou como deveria dentro da tua casa, né, e também dentro das tuas crenças. Então a gente precisa, o que hoje é um problema, a gente precisa tornar isso uma solução. Eu preciso ter um fluxo de dinheiro maior para que isso não seja um incômodo para mim no futuro, não continue sendo um incômodo. Por mais que tenha sido um incômodo até hoje, não precisa continuar sendo um incômodo pro resto da minha vida, né? Eu posso mudar esse padrão. Então, o problema é a solução. O que hoje é um problema, que é a falta de dinheiro, a gente torna ele na solução. Então, eu vou aumentar o fluxo de energia na minha casa, na minha vida, para que isso não venha mais a ser um problema, tá? Por isso que eu sempre falo isso. Então, todo mundo mandando aí no chat enquanto eu bebo a minha aguinha, o problema é a solução.